Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Eu sou a Bruna Prates e você é muito bem-vindo neste canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre por que Jesus chegou atrasado na morte de Lázaro. Será mesmo que ele chegou atrasado? Por que ele demorou a atender aquilo que Marta e Maria haviam te pedido? Então, antes de a gente entrar aqui na história, que está lá no livro de João, capítulo 11, eu quero te convidar a seguir esse canal, a curtir, comentar, compartilhar, né, encaminhar esse vídeo para outra pessoa, caso faça sentido para você, para que esse vídeo chegue a outras pessoas. É você interagindo aqui comigo que podemos fazer com que esse vídeo seja entregue, tá bom? Deus abençoe sua vida, muito obrigada. Então vamos começar. Está lá, né, em livro de João, capítulo 11, a morte de Lázaro. E aí o livro começa. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre ele e o enxugara com os cabelos. Quantas vezes na nossa vida não é assim, né? Maria aqui fala, né, sobre aquele perfume. Era um perfume caro da época, né? Era um perfume que equivalia a 1 ano de trabalho. Mas ela entregou aquilo que ela tinha de mais precioso, aquilo que para ela era algo caro. Às vezes ela estava guardando, a gente não sabe, né, o contexto ali, mas ela podia estar guardando para usar em ocasiões especiais. Mas ela quebra o vaso, né? Ela quebra o vaso. Tem uma música que tá cantando muito agora, né? Que nesse período que eu tô gravando o vídeo, que fala que como Maria, né? Ela escolheu a melhor parte. Maria também foi aquela que ficou aos pés de Jesus enquanto Marta estava limpando a casa. Então Maria, ela tinha essa entrega ao Senhor, né? Então, quantas vezes na nossa vida nós também não temos essa entrega a Deus? Nós fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance, lembrando que a nossa salvação ela não vem por obras, para que a gente não se glorie, mas que ela vem através da graça de Deus. Mas Maria, ela se entregava, ela estava ali. E aí, Lázaro fica doente e elas pedem para chamar Jesus, né? E aí eu penso aqui, né, nessa parte, que Maria, eu acho que ela tinha uma expectativa no seu coração de que prontamente Jesus responderia, de que prontamente Jesus iria, né, naquele momento que algo Jesus iria fazer, que Jesus não iria permitir que Lázaro morresse. E ao ouvir isso, né, ao ouvir que Lázaro estava doente, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava, né? Eu creio que pela entrega, às vezes, de Maria e de Marta também, né? Mas assim, a gente vê Maria, que ela tinha ali aquela entrega ao Senhor, ela tinha sede pela palavra, ela tinha sede pela presença. Creio que ela tinha essa expectativa no coração de que Jesus atenderia prontamente, que Jesus ouviria e que ele iria lá, ou que algo sobrenatural fosse acontecer. E aí depois, no entanto, depois disse aos discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e mesmo assim vais voltar lá? Jesus, ele já estava tendo perseguições aqui nessa época, e fazer o caminho, voltar para lá, ir ao encontro físico de Lázaro, Marta e Maria, poderia trazer uma perseguição a Jesus. Mas Jesus responde:
O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de um sono. Então, ele disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não estar lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então, seu discípulo chamado Tomé disse aos outros discípulos: Vamos, para que morramos também com ele, com Lázaro, porque eles estavam já sofrendo a perseguição. Mas nada tinha saído do plano de Jesus. Jesus sabia que aquele não era o fim, Então, Tomé aqui, ele começa, a apresentar os sinais de incredulidade que nós vemos depois na ressurreição de Jesus, Mas Jesus, ele não tinha perdido o controle, assim como ele não perdeu o controle naquela época, ele não perdeu o controle na minha nem na sua vida hoje. E aí, quando Jesus ao chegar, ele verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia tinha uma distância de cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Maria é aquela que escolheu a melhor parte, ela é aquela que ficou aos pés de Jesus quando ele estava pregando, enquanto Marta estava ocupada com os afazeres da casa. Maria é aquela que quebrou o perfume nos pés de Jesus, mas quando chegou a dificuldade, talvez ela poderia aqui estar frustrada e pensar: por que chegou agora? Por que não veio mais cedo? Por que ele deixou o meu irmão morrer? E tem muitas perguntas que nós não teremos as respostas, mas o que nós precisamos ter no nosso coração é de que Jesus não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle na minha e nem na sua vida. E ele também não tinha perdido o controle com Lázaro. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que te pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E a minha pergunta hoje para você é: você crê nisso? Você crê que Jesus ele pode ressuscitar qualquer área da sua vida? Você crê que Jesus ele pode ressuscitar o seu casamento? Jesus ele pode ressuscitar a sua vida financeira, ele pode te ressuscitar a relação com os seus filhos, ele pode ressuscitar qualquer coisa. Tudo que você crê, Se você crê, ele pode ressuscitar, porque ele é a ressurreição e a vida. Então, qual área da sua vida hoje que você olha e você vê um vale de ossos secos? Ele pode ressuscitar. Ele é a ressurreição e a vida. Convide Jesus para a sua vida. Convide Jesus para todas as áreas da sua vida. E Marta respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando a Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Quantas vezes, às vezes por um momento de frustração da nossa vida, por criar uma expectativa, nós precisamos entregar e confiar,
Porque às vezes a gente cria uma expectativa que não tá nos planos de Deus. E lá no final, depois, a gente vai entender que o que ele tem para nós é muito melhor do que a gente possa imaginar, né? Então, Marta, mesmo sabendo, mesmo ouvindo que Jesus estava ali, Maria, Marta vai chamar ela, falar, o mestre está chamando você. Jesus está chamando você, né? Para que a gente possa sair desse lugar de dor, de sofrimento, de choro, de frustração, de angústia. Ele está chamando você para poder ressuscitar essa área da sua vida. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda tinha entrado no povoado. Ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles, e Jesus chorou. Então os judeus disseram, veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Primeiro eu quero trazer aqui a reflexão, caminhando por esse texto, sobre Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Quanto de nós estamos com os nossos espíritos agitados? Né? Estamos agitados em espírito, às vezes em alma, às vezes no corpo, né? Então, assim, quem que tem ganhado essa briga, entre aspas? Né, o seu espírito, a sua alma ou o seu corpo? Segundo, Jesus chorou. Jesus, ele passou pela terra como homem. Ele sentiu dores, aflições, sentimentos. Ele sabe o que você está sentindo. Jesus, ele conhece o que é uma agonia. Jesus conhece o que é uma rejeição. Jesus conhece o que é a dor. Em sentimento, em alma. Jesus, ele se fez homem e habitou entre nós. Então, tudo aquilo que você está passando hoje, Jesus, ele já sentiu. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu frio. Então, entregue os seus sentimentos a ele. E quantas vezes, talvez umas pessoas que podem não crer em Deus, olhar para sua vida e falar assim, nossa, mas ela é tão serva, tão servo de Deus, por que que ele não fez? Por que que ele não faz? Se ele te ama tanto assim, por que que ele deixa você nesse sofrimento? Se ele te ama tanto assim, a ponto de ter dado a vida dele na cruz por você, por que que ele deixa você sofrer? E aqui eu quero te trazer uma reflexão. O milagre da cura, ele já era comum ali. Era um milagre comum. Se Jesus tivesse chego antes, ele poderia curar Lázaro. Mas Jesus chegou no tempo certo. Ele não se atrasou. Ele chegou no tempo de ressuscitar Lázaro, de fazer um milagre ainda mais sobrenatural, para que o nome dele seja exaltado através da vida de Lázaro, de Marta e Maria. E o que hoje você está vendo como um sepulcro,
como algo que já morreu, como algo que não tem mais saída. Eu não tenho mais saída. O que eu vou fazer? Eu não tenho mais saída. É nessa hora que Jesus chega para fazer o milagre na sua vida, para que através de você testemunhe e glorifique o nome dele. Nós estamos aqui para poder exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele não precisa nos provar nada. Ele não precisa fazer nada. Tudo que ele fez por nós na cruz do Calvário já foi mais do que nós poderíamos precisar, né? Ele levou sobre si todas as enfermidades e pisaduras. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Pela cruz, ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Mas ele chega na hora certa para poder restaurar, ressuscitar a área da sua vida que precisa de vida. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta falou: Senhor, ele já cheira mal, pois está aí há 4 dias. Disse Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em voz alta: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e pés envoltos em linho, em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixem-o ir. Então, Jesus, ele não chegou atrasado. Ele não chegou atrasado para curar Lázaro. Ele não queria apenas curar Lázaro, ele queria ressuscitar Lázaro. Essa era a intenção de Jesus. E mesmo ele sabendo que ele iria ressuscitar Lázaro, ele se comoveu com as pessoas que estavam ali. Mesmo ele sabendo que ele iria falar: Lázaro, vem para fora, e Lázaro iria vir, ele foi lá e ele se comoveu, ele se compadeceu com a dor deles. Então o Senhor, ele se compadece da sua dor, ele se compadece do seu sepulcro. Se não aconteceu ainda, é porque não é o tempo de acontecer. Se ainda não foi, e lembre-se, não vai ser do jeito que você pensa, não vai ser do jeito que você quer, porque Jesus, ele tem o jeito certo dele fazer. Então, as pessoas ali, a Marta, a Maria, estavam esperando uma cura e elas presenciaram uma ressurreição. E ele fala: tirem a pedra. Ele precisa que nós... Ele não precisa, mas ele escolhe que nós estejamos presentes. Então, qual pedra você tem que tirar hoje para que o Senhor possa ressuscitar a sua vida? Qual pedra tem impedido Jesus de entrar e ressuscitar essa área da sua vida? Creia no nome do Senhor Jesus. Ele é fiel e justo. As tuas palavras não voltam atrás. E ele está pronto, de braços abertos, para poder chegar e fazer o milagre ainda mais sobrenatural do que você possa imaginar. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, que você tenha sabedoria e direção do Espírito Santo para saber qual pedra que está na sua vida, que está impedindo que Jesus apareça e fale. Saia para fora. Ele dá ordem, ele devolve o sopro da vida, mas a pedra
Quem tira é eu e você.